Oi, gente. Tudo leva a crer que mais crimes do Sérgio Moro estão agora sendo revelados, porque o Tony Garcia, o pesadelo do Sérgio Moro, apresentou documentos que mostram que ele, Tony Garcia, foi demandado dele por Sérgio Moro para que a delação premiada dele tivesse os prêmios, que ele fizesse escuta, que ele grampeasse conversas com juristas, com políticos, com desembargadores, inclusive pessoas com foro privilegiado, que Moro não tinha alcance como juiz federal, que ele não poderia estar investigando. Mas, tudo leva a crer, ele investigou. Sérgio Moro, que deve ter o mandato dele cassado como senador, por causa daquela irregularidade na campanha, dele ter feito campanha para presidente e não ter declarado o que gastou na campanha de presidente. Mas o detalhe é que ele não parece que vai ser apenas um ex-juiz, ex-ministro, ex-senador. Essas descobertas agora podem colocar ele como um novo presidiário. Ele pode ir para a cadeia, porque ele, tudo leva a crer, estava investigando seus colegas, outros desembargadores, e para quê? E aí aquelas decisões muito estranhas do TRF4 e tal, dando suporte a tudo, dizendo amém a tudo que o Moro queria, começam a aparecer cada vez mais resultado de coação. Resultado de coação. Moro conseguiu algumas informações aí e intimidou. É o que parece. Claro que tudo isso tem que ser muito bem investigado. Eu vou soltar aqui para vocês essa reportagem da Globo News falando sobre isso e depois eu vou tecer mais alguns comentários. Para entender essa história, a gente vai precisar voltar no ano de 2004. Documentos sigilosos, gente, que estavam sob a guarda da 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara de Sérgio Moro quando juiz, há quase 20 anos, sem que viessem a público, sem conhecer a luz do sol, revelam qual foi ali, digamos, a matriz dos acordos de delação conduzidos pelo ex-juiz. Tony Garcia, para você entender, é um personagem muito conhecido no Paraná, mas não no Brasil, então a gente apresenta. Tony Garcia era deputado estadual, foi acusado de irregularidades no manejo de um consórcio chamado Consórcio Garibaldi. Moro, então, consegue puxar o processo dele para si e prende Tony Garcia. Tony Garcia, preso, passa a negociar um acordo de colaboração. Esse acordo de colaboração era o que estava sob sigilo há quase 20 anos e agora está na mão do ministro Dias Toffoli. Chegou ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Nele estão descritas, Andréia, 30 tarefas. Sim, é isso mesmo, gente. Se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. São 30 tarefas que o delator deveria cumprir para ter os benefícios do acordo homologados. Entre essas tarefas, Andréia, rumores, supostas irregularidades na atuação de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Corte Revisora de Moro. Opa! Ou seja, ele colocou o Tony Garcia para investigar a corte que revisava ele, para conseguir provas. Muito interessante. E Moro tinha autorização para fazer uma investigação como essa? Não. É o papel de um juiz federal fazer isso? Não. Mas ele, tudo leva a crer, fez isso. Os documentos estão agora na mesa do Dias Toffoli. Vamos lá. Suspeitas também, sem provas, segundo o próprio juiz me disse em nota, sobre integrantes do Superior Tribunal de Justiça. E em várias dessas suspeitas, que dizem respeito inclusive a colegas de Moro da magistratura paranaense, há uma autorização expressa por escrito para que o delator usasse escutas ambientais. Dentro das 30 tarefas, Andréia. Para quem não sabe, escuta ambiental é grampo, ou seja, o Moro autorizou o Tony Garcia ir com grampo para gravar conversas dessas pessoas e produzir provas contra elas. Só que Moro era juiz na época. Por que ele queria ter essas provas ou evidências contra essas pessoas? Ele estaria fazendo um dossiê contra elas? Ele estaria preparando coisas constrangedoras contra essas pessoas, tipo a festa da cueca, para chantagear essas pessoas para realizarem
as decisões que ele gostaria? Seria isso? Talvez? Olha, Sérgio Moro tem que torcer muito para os juízes do Supremo não serem rigorosos com ele, porque se forem rigorosos com ele, não é só o mandato de senador que ele vai perder, não. Ele pode perder também a liberdade. Embora a gente sabe, no Brasil, figuras como Moro, historicamente, não são punidas. Então a gente torce para que sejam, defende que sejam. Vocês podem compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas se convençam que isso deve acontecer, mas certeza que vai acontecer num país como o Brasil, devido ao nosso histórico, não dá para ter. Vamos ver um pouco mais. Há ainda uma na qual o único beneficiário ou o principal beneficiário é Sérgio Moro. Está descrito ali na tarefa de número 29, sim, elas são inclusive numeradas, que Sérgio Moro, há o relato de que Sérgio Moro havia sido grampeado ilegalmente por um advogado que estava na mira do ex-juiz em Curitiba e que então era uma missão do réu, do delator, obter esse grampo que era do próprio Sérgio Moro e entregá-lo. Olha só! O Moro foi grampeado e aí ele botou o Tony Garcia, com quem ele negociou um acordo de delação, para ir conseguir o grampo dele, a fita dele. O que é que tem na fita? Não sei ainda. Quem sabe um dia a gente descobre, né? Porque aparentemente o Moro queria muito que essa fita fosse recuperada, né? Então, e botou o Tony Garcia para ir atrás. Aí fica a pergunta, será que o Tony Garcia foi o único delator que, depois de condenado, recebeu essas propostas antiéticas, criminosas, ilegais do Sérgio Moro? Provavelmente não. Provavelmente tem outros, né? Mas agora a gente já sabe sobre o Tony Garcia. E mais coisas vão ser reveladas no julgamento do Sérgio Moro, porque, obviamente, vai ter que ter um julgamento sobre isso, né? A guarda da 13ª Vara Federal. O caso agora está na mão do ministro Dias Toffoli e eu ressalto que essa cereja do bolo, digamos assim, do inferno astral de Sérgio Moro aqui no Supremo, acontece, Andréia, depois de o ministro já ter dado decisões duríssimas, entendendo que houve irregularidade na condução de questões relacionadas à Lava Jato. Esse caso de... Ou seja, o inferno astral do Moro é muito divertido pra gente. Eu sugiro pegar a pipoca, né? A gente vai assistir o julgamento do Moro lá no Supremo com a pipoca na mão, né? Torcendo para que o Marreco de Maringá finalmente seja punido pelos crimes que fez contra o Brasil, pelos excessos, pelas tentativas antirrepublicanas de adquirir poder, dinheiro, riqueza e tudo mais que ele fez para os seus próprios fins, né? Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai ter coragem, com tantas fartas evidências, de finalmente punir o Sérgio Moro. Vai ser realmente interessante. Vamos só terminar de ver o vídeo. Tony Garcia, desse delator de 2004, tem relação com, entre muitas outras coisas, a questão do banestado. Andréia, para não dizer que a gente deixou de trazer, o ex-juiz foi procurado. Perdão, gente. Graças a Deus está ventando em Brasília, porque tem um só para cada pessoa aqui hoje. O ex-juiz foi procurado e emitiu uma nota que eu trago aqui para vocês na íntegra. Tony Garcia, diz Sérgio Moro, é um criminoso que foi condenado com trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. Em 2004, fez acordo de colaboração que envolveu a devolução de valores roubados do consórcio Garibaldi e a utilização de escutas ambientais autorizadas judicialmente e com acompanhamento da polícia e do MPF. Essas diligências foram realizadas por volta de 2004 e 2005 e todas foram documentadas. Não incluem gravação de autoridade com foro privilegiado, nem qualquer relação com as... Não é o que dizem os documentos que estão agora na mão do Toffoli, Moro. Tem gente com foro privilegiado ali. Essa sua declaração aí não corresponde à verdade. Pelo menos é o que parece. Investigações do Mensalão ou Petrolão. Aliás, a farsa afirmada por Tony Garcia é facilmente desmascarada por ele não ter qualquer gravação de magistrados do TRF4, STJ ou STF.
Interessante que ele diz que a farsa é desmascarada por ele não ter essas gravações desse pessoal, né? Mas será que você tem, Moro? É uma questão a ser examinada, né? Porque ele estava trabalhando na época para você. Aliás, o Tony Garcia, né, disse o seguinte, né? Documentos mostram que Moro tentou grampear e investigar juízes ilegalmente. E o Tony Garcia mandou um recado a Moro após entregar as provas. Sua prisão é questão de tempo. Sua prisão é questão de tempo. Tomara, viu, Tony? Tomara que finalmente o Marreco de Maringá seja punido pelos seus crimes. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos e divulga os abaixo assinados no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.